Nessa nossa conversa com a FDTE, eu tenho o grande prazer de apresentar o professor doutor Enos Picasso. Fez doutorado no Instituto Astronômico, ou melhor, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, onde ele trabalhou durante 49 anos, fez pós-doutorado no Observatório de Meudon, na França, e é um grande especialista em instrumentação na área de astronomia. O Enos é dos poucos brasileiros que teve a oportunidade de se desenvolver nessa área. Nós somos colegas no IAG, trabalhamos um bom período juntos, e ele desenvolveu, no mestrado, ele trabalhou com cometas, e eu também, por conta do nosso grupo que trabalhava com o sistema solar. Então, é uma satisfação poder conversar com o Dr. Enos e aprender com ele. O Enos ficou no IAG durante muito tempo e ele sempre foi envolvido com ensino, o ensino de astronomia, de maneira que ele adquiriu uma experiência muito grande e eu queria conversar com o Dr. Enos a respeito de divulgação científica, de uma forma geral e particularmente na astronomia. Então, professor, eu queria que o senhor começasse a nos explicar o que é que o senhor pensa, o que é que o senhor acha a respeito de divulgação científica no Brasil e vincular essas ideias com a sua experiência francesa, que é importante. Por favor. Obrigado, é um prazer sempre te encontrar, pela amizade e pelo seu trabalho. Eu espero que a nossa conversa traga, digamos, um pouco da realidade e da importância que é a divulgação, né? Se a gente tomar, digamos, só o significado, divulgação, na realidade, um compartilhamento, uma difusão de conhecimento, né? E a difusão do conhecimento, ela se estende por um espectro, digamos assim, amplo, desde a formação da criança até a formação, digamos, no nível universitário, graduação, pós, etc., e também em ambientes que não são necessariamente os formais. Por formais significa o quê? A escola, né? Quer dizer, a escola, o ensino médio, a faculdade, etc. Porque o ensino formal, ele tem, digamos, um arcabouço, ele tem um projeto pedagógico, as matérias são ensinadas, digamos, dentro de um projeto que pega toda a formação do aluno. E nesse ponto, a divulgação ela tem um papel fundamental, não só de complementar aquilo que às vezes a escola não consegue dar por circunstâncias naturais, falta de tempo, enfim. Complementar esse assunto, esse formalismo, né, na educação ou no ensino, com eventos isolados. Então, significa o quê? Que a divulgação pode ocorrer em feiras, através de escolas, eventos em escolas, nas universidades, através de cursos de extensão, divulgação, difusão cultural, ou mostras, feiras, espaços abertos, tipo museus planetários, museu de ciência, enfim. Então, a divulgação científica, ela, no fundo, ela não deixa de ser um ensino de forma diferente, de maneiras diferentes, em ambientes diferentes, focando assuntos diferentes, porém sempre complementar. Quer dizer, nunca a divulgação age por si própria como se fosse alguma coisa à parte. Ela, na realidade, é uma conexão entre toda uma programação. Por isso que nos países, digamos, culturalmente mais desenvolvidos que o Brasil,
o ensino, a educação, considerando a educação esse espectro todo, é uma política de Estado. Significa, não interessa o governo, partidos, é Estado, você tem um planejamento por longo tempo. Eu costumo sempre lembrar, porque também é da minha época, a Coreia do Norte, após 45, ela estava absolutamente quebrada em todos os aspectos. E hoje a Coreia do Norte, a Coreia do Sul é uma exportadora de tecnologia avançadíssima, inclusive na arte. Você pega hoje exímios músicos que se dedicaram à música ocidental, isso que é interessante. Eles são exímios pianistas, enfim. Então, isso mostra qual é a importância de você ter uma política de Estado, né? E isso é muito bom, porque, no fundo, o que significa, na realidade, uma política de Estado, e quando você leva, digamos, a educação ou o ensino a sério? Você tem que preparar o profissional. Ninguém ensina o que não sabe. Não adianta técnica pedagógica, processos didáticos, se a pessoa não dominar o assunto, você não consegue transmitir. Não há, digamos, um método de aula. Você foi professor por tanto tempo, e eu também sou. Não adianta um professor seguir uma determinada metodologia que ele gosta, se ele não dominar o assunto. Ao contrário, o professor que domina o assunto, ele, por si só, e com a própria classe, ele aprende ao longo da vida uma didática, uma pedagogia. Então, a divulgação científica, a meu ver, sobretudo aqui, digamos, no Brasil, ela carece dessa ligação. Quer dizer, ela não pode ser desvinculada de um processo construtivo de conhecimento em todos os níveis, né? E o que a gente vê, sobretudo digamos assim, de nocivo, é a divulgação ser encarada como algo que é independente disso, que uma pessoa acha que, lendo determinadas coisas, ela pode ser divulgadora. Por exemplo, coisas assim do tipo, não, mas eu não quero, eu não vou desenvolver astronomia, eu não vou pesquisar astronomia, eu só vou divulgar. Mas como você vai divulgar se você não produz conhecimento? Você tem que entender bem do assunto. Não significa que um professor tem que desenvolver o conhecimento, mas ele tem que conhecer profundamente a área dele, porque ele vai ter que criar para cada sala que ele tem, para cada equipe que ele tem, alunos, gerações, etc., ele cria os meios para ele trabalhar. Quer dizer, hoje a gente tem uma ferramenta fortíssima para um professor trabalhar, que tem internet, tem uma série de coisas que o professor do passado não tinha. Mas aquele professor do passado que não tinha nada disso, ele tinha recursos que ele próprio criava no ambiente dele com coisas muito simples. Para isso, ele tinha que ser professor, não meramente um repetidor daquilo que ele leu, coisa assim. Então, eu acho que a divulgação científica, ela é importante por esse motivo. É um elo que você faz dentro de uma cadeia ampla. Se você não fizer esse elo corretamente, ao contrário, você quebra essa sequência. Então, fica um vazio em que um aluno que vem seguindo, de repente, quando ele muda de lugar, ele não consegue fazer a ligação, porque ele não viu essa conexão. É por isso que eu acho que é o lema das universidades, digamos, sérias: pesquisa, ensino, divulgação. Isso deve ser um lema das universidades. Exatamente, esse que deve ser o lema. É assim que eu vejo a divulgação. Professor, como nós tivemos o senhor muito mais do que eu, esse vínculo muito forte com a astronomia, a gente sabe que a astronomia é um assunto que causa muito impacto, que as pessoas têm curiosidade. Frequentemente a gente tem novidades na área da astronomia, da astrofísica. Às vezes coisas são divulgadas não verdadeiras, às vezes coisas divulgadas complexas demais e apresentadas de uma forma simplória.
como é que é a divulgação da astronomia no Brasil? Digamos, em termos genéricos, eu dividiria isso entre o setor, digamos, estatal, né, o Estado, as federais, etc., municipais, estaduais, e, digamos, instituições privadas que têm essa qualidade e têm essa visão da importância que é, digamos assim, o ensino, de instituições, digamos, que não visam exatamente isso. Mas, digamos, tomando essas instituições que têm, digamos assim, um programa um pouco mais responsável, digamos. A divulgação, ela, no Brasil, eu acho que ela é boa. Todas as universidades têm divulgação em todas as áreas, exatas, humanas, biológicas, através de feiras de profissão, espaços abertos, exposições específicas, temas específicos, semanas específicas de determinado assunto, né? Então, isso existe. E como também existem jornais nessas instituições, algumas têm rádio, a USP, por exemplo, tem rádio, tem programas específicos de divulgação científica e de divulgação em todas as outras áreas, entrevistas com especialistas. Então, a pessoa pode estar num carro ouvindo, né, um programa, e isso várias universidades têm também, né? Então, acho que a divulgação, nesse nível, ela é boa, além de programas em que as universidades trazem, por exemplo, os professores. A USP traz o professor para dentro da universidade através de cursos específicos ou um termo, não gosto muito, mas um termo de educação continuada. Ela traz o professor, porque não adianta a gente dá, às vezes, cursos de divulgação ou específicos para professores, extensão universitária. Você chama um professor, ele vai para a universidade, durante uma semana ele fica lá, ele faz um curso, e depois ele volta para a escola dele e fica isolado. Isso tem pouca eficiência. Ele tem que fazer o curso, voltar para a escola dele e saber que ficou um vínculo que ele pode discutir, ele pode perguntar, ele pode consultar. Quer dizer, você tem que trazer o professor, prepará-lo para algumas coisas e, ao mesmo tempo, dizer, agora você volta lá para a sua casa, que a gente estará sempre aqui te atendendo. Então, esse vínculo é muito forte. Então, as universidades têm, todas elas têm isso, a USP tem cursos de extensão, cursos específicos para professores, além, por exemplo, no caso da astronomia, tem um projeto, departamento, que é um projeto para meninas, que são assim, astrominas, que são meninas espalhadas, jovens, pelo Brasil todo. É uma concorrência enorme, digamos, se matricular nesse curso, tem sorteio de vagas, é uma beleza esse curso, porque são meninas mesmo, né? E o próprio departamento, ou o instituto, tem um curso interdepartamental que é dedicado, digamos assim, à difusão, chama-se Projeto Cecília, que vem no nome de Cecília Payne, que é uma astrônoma que foi no passado, que foi quem descobriu que as estrelas eram compostas basicamente de hidrogênio. Então, é um projeto muito bonito, porque elas aprendem meteorologia, geofísica, ciência, astronomia e colaboração com a física. Então, são programas muito fortes, muito concorridos, né? Então, eu te diria que, nesse nível institucional, mesmo incluindo algumas escolas privadas, tem escolas, por exemplo, de segundo grau, primeiro e segundo grau, que eles têm planetários integrados dentro da escola, eles ensinam astronomia para as crianças. Eu cheguei a orientar uma aluna em que ela trabalhava numa escola pública, da prefeitura, trabalhava numa escola privada, e ela tinha diferentes níveis, e os alunos mais velhos passavam a ensinar os mais jovens. Então, ela fazia, digamos, um trabalho conjunto em que os próprios alunos
recebia os amiguinhos mais novos, era uma espécie de tutores. Então, você veja como você vai multiplicando, né, o conhecimento e no nível adequado, aluno conversando com aluno. Então, isso existe. É uma questão, digamos, de você continuar lutando. Existe financiamento também, a FAPESP dá financiamento, todas as fundações de amparo, praticamente no Brasil inteiro, dão financiamento, a CAPES também dá financiamento para divulgação, não é só, digamos, para pesquisa, mas projetos de divulgação, hoje eles têm amparo nas fundações. Então, o nível é muito bom, porém o Brasil é muito grande. Então nesse nível das universidades, a divulgação vem sendo desenvolvida num ritmo razoável, pelo menos. Vem sendo, e só não é melhor, digamos assim, às vezes por restrições do tipo a própria carreira do professor, que ele tem que dar aula, tem que fazer pesquisa, tem que orientar, né? E depois ele também gosta de divulgar, ele procura divulgar, então às vezes falta, digamos, o que a universidade normalmente, então tem aqui, eu respondo mais pela USP, que eu conheço melhor, digamos, profissionais, se tem, são muito poucos. Você tem profissionais ligados à pesquisa, o meu instituto lá, a astronomia, o principal é a pesquisa mesmo, pesquisa básica, né? Mas tem a formação, que são os programas de pós-graduação. Outras unidades têm professores que se dedicam ao ensino, não à pesquisa, né? Mas falta pessoas em infraestrutura e recursos para que você tenha pessoas que se dediquem à divulgação. A divulgação significa como que esses docentes, dentro de um departamento que tem ensino e pesquisa, como que ele trabalha para fazer esse link, né? Então, eu diria que talvez falte ainda condições para você ter algo que se dedique exclusivamente à difusão, porque quando a gente fala no instituto, por exemplo, o meu departamento lá tinha, os outros também têm, né? Aliás, hoje tem até em nível institucional, comissões de atendimento ao público. Então, atendimento ao público significa atendimento a professores, atendimento à escola, atendimentos a jornalistas, todo tipo de atendimento que você possa imaginar, que é dedicado à sociedade. Não é necessariamente à instituição, ao ensino da instituição ou à pesquisa, mas à sociedade como um todo. Então, várias unidades, a minha tem, existe hoje uma pessoa que, se alguém precisar de alguma coisa, vai diretamente com ela, ela entra em contato com todos os departamentos do caso. Então, essa infraestrutura existe. E isso é uma coisa que a gente vê, às vezes, no exterior, com muito mais frequência do que a gente vê, por exemplo, aqui. Então, eu diria que falta no Brasil, no nível institucional. Não estou conversando ainda fora desse nível, mas no nível institucional, eu diria que o Brasil continuar olhando para frente, né? As universidades boas, quando estão no ranqueamento, elas não olham para quem está atrás e dizer eu estou bem, mas sim para quem está na frente e falar ainda tem muito a percorrer. Então, é essa visão que vai levar todas as universidades do Brasil dando passos à frente. Eu tenho duas coisas que eu gostaria de perguntar para o senhor. Primeiro, como é que foi a sua experiência e da sua família? A Melissa, sua filha, tinha 12 anos, mais ou menos, quando vocês foram para a França. Como é que foi a experiência na escola francesa, olhando para a divulgação? Isso é uma coisa que eu queria que o senhor comentasse. E a outra coisa é que a chegada da internet, né, melhora muito as possibilidades de divulgação, mas também traz pessoas que falam de ciência sem o devido cuidado e o devido preparo. Eu queria que o senhor abordasse esses dois tópicos. Eu estive na França, morei cerca de 2 anos com uma família na França, num programa de pós-doutorado. Eu fiquei na cidade de Meudon, que era o Observatório de Meudon, hoje vinculado ao Observatório de Paris,
O meu trabalho mesmo era especificamente no desenvolvimento de instrumentação dentro de um projeto amplo que chamava-se DENIS, que era digamos, um survey, um mapeamento do hemisfério sul. Esse era o meu trabalho. Né? Agora, digamos, como profissional, o que eu vi nessa parte educacional, eles levavam muito a sério esse trabalho educacional. Todos os meses tinha um final de semana que era dedicado ao público. Então, enchia, não tinha lugar para você parar o carro. As pessoas iam com família, crianças de todas as idades, adolescentes, e visitavam o observatório todo. Né? Eles tinham equipamentos que eles dedicavam às observações, observação do sol, mostravam tudo. Então, era uma coisa que você via que era algo que fazia parte dessa política de Estado. Os franceses tinham, inclusive, programas de escolas noturnas, em que os ônibus pegavam as crianças, adolescentes, mas sobretudo crianças, e passavam uma noite, uma madrugada inteirinha, com professores, educadores, tudo direitinho, com telescópios. E quem estava, digamos, orientando eram astrônomos profissionais de destaque mundial. Pessoas reconhecidas, com livros. Então, o que se via era uma riqueza muito grande. Eu acho, particularmente, isso muito importante. Em outros países tem a mesma, né? Alguns têm mais. A França tinha, por exemplo, o La Villette, o Parque das Ciências, que é uma maravilha. Quem entra lá, você fica o dia inteiro e você acha que é pouco. De tudo, absolutamente tudo. Então, o que eu acho que é importante, por que isso, em minha visão, é importante, é porque você coloca a criança, que é o começo de tudo, em um profissional. E um profissional consciente, que sabe o que está falando, ele vai mostrar para essa criança que ela pode fazer esse trajeto, que as coisas são simples. Simples no sentido, digamos, de acesso, claro, tem que estudar bastante, mas que você investigar a natureza, sobretudo com a criança, que ela é muito curiosa, é uma coisa, assim, quase que natural para ela. E as crianças são muito francas, elas fazem perguntas do jeito dela, às vezes até se parece que ofendeu. Não, é a maneira delas ser, elas são muito claras, muito objetivas. Então, é um processo que você mostra à criança que aquilo que está sendo feito é muito sério, é muito importante, mas que ela tem condições de seguir. Não é aquele mito. A criança foi para um lugar e encontrou uma pessoa super inteligente, especialíssima, ungida, que tem uma inteligência sobrenatural. Não é nada disso. Esse vínculo é importante. Por que é importante? Porque se as pessoas entenderem a importância da pesquisa, você não precisa explicar mais nada, ela vai entender tudo. A necessidade de recursos, a necessidade de você fazer programas, etc. Então, isso é muito, muito importante. Né? E, no caso particular, eu já sabia, mais ou menos, que eu ia para a França, e eu coloquei a minha filha no Liceu Pasteur, então ela tinha já um contato com uma linha francesa, ela dominava relativamente o francês, e lá eu fiz questão de colocá-la numa escola comum, não uma escola para estrangeiros. Né? E ela foi no Liceu Rabelais, que era na cidade de Meudon, era uma escola bem conceituada. Então foi difícil para ela, por desencontro entre, digamos, o ano escolar brasileiro e o europeu. Escala. Então ela chegou lá atrasada e quando voltou, ela voltou adiantada. E pegou pela frente um ensino duro, onde ela tinha que aprender como se fosse um francês. Ela era avaliada na língua francesa como um francês, não como uma estrangeira. E isso mudou muito a cabeça da minha filha. Tanto que hoje a minha filha mora na França. Ela, hoje, já há um bom tempo, quando ela foi adolescente, ela percebeu quanto isso abriu a cabeça dela. Qual é a diferença entre você viver num país que tem uma política de Estado e um país que ainda não tem uma política de Estado para a educação?
Então, esse tipo de experiência é muito importante, e eu te diria aí por experiência pessoal, mais importante do que, às vezes, um adolescente que não tem experiência nenhuma, veio, faz tudo aqui no Brasil e, de repente, vai para fora para fazer um curso. E, às vezes, se dá mal. Não consegue acompanhar o curso, não é porque foi limitado, porque é menos inteligente. Não teve, foi um salto muito grande. Não teve, digamos assim, uma conexão. Então, para mim e para minha família, foi excepcional, né, ter essa cultura educacional, né? E, bom, então ela aproveitou e teve experiências na divulgação. Ela teve oportunidade de participar. O senhor disse que uma vez por mês o observatório recebia as pessoas, uma vez por mês. Uma vez por mês, não que ele não recebesse, digamos, uma vez por mês era um evento, algo do tipo, o observatório está aberto. Oficial, então, uma coisa... Tudo. Ele tinha, digamos, um jardim muito grande, porque o observatório lá foi um castelo, né, era o castelo de Meudon, tinha Paris, o rei saía de Paris, fazia uma escala em Meudon para depois ir para Versalhes. Então era muito grande, tinha jardim, mas o observatório era aberto para as pessoas. Então a gente já sabia, naquele mês, falou, olha, tal dia vai ter esse grande evento. E esse evento era fantástico, mas durante a semana havia atendimento do mesmo jeito, visitas, só que as visitas eram mais restritas. E a internet? Como é que o senhor vê a participação da internet na divulgação? Porque a internet é uma faca de dois gumes, obviamente. Tem um lado que pode ser muito bom, produtivo, e tem um lado perigoso da internet. Na ciência, na divulgação, como é que o senhor vê esse problema? É como você falou, né? Aliás, eu vou até lembrar um caso de uma das postagens que apareceu com informações equivocadas, e eu me senti como professor, você também sabe que é isso, tem coisa errada aí, deixa eu explicar esse negócio direitinho. Aí fui lá e fiz uma postagem, que era relacionado um pouco com a relatividade, e uma das pessoas escreveu, mas o Einstein foi quem inventou a bomba atômica e nada perdoa o que esse homem fez. Isso mostra o grau de ignorância que beira, às vezes, a estupidez das pessoas. Quer dizer, na cabeça dessa pessoa, o Einstein não era um físico, ele fez bomba para matar gente, né? Ora, mas essa mesma energia atômica você usa no hospital, você usa todo o conhecimento de física, você usa em máquinas no hospital, quando você faz ressonância magnética, tudo isso é física. O mau uso é que é problema. Né? Você, com consciência e sem consciência. Com consciência, você usar algo para o interesse pessoal, e que, digamos, fora da sua função, é uma questão de caráter. Né? Sem consciência, é uma questão de ignorância. A pessoa sequer sabe por que ela está fazendo bobagem. Né? Então, o que a internet tem é isso. E o que eu acho que é uma característica extremamente perigosa da internet é que, por interesses financeiros das grandes empresas, Big Techs, o que interessa é que a internet permeie uma sociedade, permeie tudo. E, para isso, eles fazem a tal monetização, ou seja, eles pagam pela quantidade. Quanto mais seguidores, quanto mais postagens, mais dinheiro você ganha. Não tem controle de qualidade absolutamente nenhum. Então, essas Big Techs, na realidade, através da monetização, vejo eu, elas distorcem o caráter. Quer dizer, é aquele que tem conhecimento de causa e faz errado. Então, isso justifica e, ao mesmo tempo, incentiva que pessoas comecem a colocar um monte de coisa. Aqueles que acham que lendo
tem um pouquinho de formação, então ele sabe do assunto, ele vai lá, pega uma informação qualquer e joga na página dele. A monetização significa todos os dias você tem que fazer postagem. Todos os dias você tem que colocar alguma coisa. Então, é um trabalho, digamos assim, quase que escravizado. Não tem hora, não tem dia, não tem nada. Você tem que trabalhar 7 dias por semana. Então, isso causa um efeito, a meu ver, terrível, porque a pessoa passa, para ter produtividade, que significa ganhar, ela passa a ser aquilo que se chama hoje, inventar até uma palavra bonita, criador de conteúdo digital. Quem é o criador de conteúdo digital? É uma criatura qualquer aí, que pode ser inteligente ou não, bem intencionada ou não. Então, essas pessoas usam esses materiais, na realidade, elas praticam aquilo que a gente chama de apropriação indevida, quer dizer, plágio. Pega alguma coisa de alguém e pratica. Hoje você tem, a facilidade nossa, você tem as IAs, que tem vários tipos de IAs, mas que elas fazem resumos, inclusive, de trabalhos científicos. Aquele trabalho que a gente ia na biblioteca com ficha, lia e tal, hoje você tem na sua frente, clica lá, ela pega o artigo, ela te resume, ela dá os gráficos, enfim, é uma coisa extremamente importante para o profissional. O profissional economiza muito tempo. Para o curioso, é o conteúdo que ele vai jogar na página dele para ele ganhar dinheiro. Ele entendeu aquilo que está lá? Não. Ele simplesmente joga. Esses são os que ainda conseguem fazer isso. Outros são aqueles que acham que, lendo uma coisa, coloca na internet aquilo que ele entendeu. Como esse senhor aí, por exemplo, que entendeu que o Einstein, na realidade, o objetivo dele era produzir bomba para matar gente. Quem tira isso da cabeça dele? Se você pega ainda, associado a isso, o fanatismo religioso, aí não tem nem como conversar. Então, é importante a internet? Nunca tivemos uma época de tanta solidariedade. Você encontra tudo que você quer. Você quebrou o seu carro, você encontra como consertar a sua máquina fotográfica. É generosidade, você saber compartilhar, tal. Mas também, por outro lado, é uma fonte brutal de desinformação, e aí entra o negacionismo, porque as pessoas começam a duvidar. Elas não entendem, por exemplo, o que é ciência. Quando alguém que faz ciência diz, não, isso aqui está errado, não é assim, encontramos novas evidências, James Webb, o telescópio, está encontrando novas evidências, nós precisamos mexer na física e tal. Aos ouvidos de quem não entende, esses cientistas aí estão gastando dinheiro para você poder construir não sei quantas casas, eles não sabem nem o que eles querem. É isso que passa na cabeça das pessoas. Então, acho que a internet é um dos grandes meios maléficos de propagar o negacionismo, a mentira, a farsa. Pega a história aí da Terra plana. Né? É incrível o que o pessoal inventa para tentar justificar a Terra plana. Não tem sentido. Na realidade, às vezes, como eu falo, já escrevi isso daí, o problema de terraplanismo não é para astrônomo explicar, é para psicólogo e psiquiatra. Não tem nada a ver com astrônomo. Então, esse é o lado negativo da internet. O senhor comentou comigo, já há algum tempo, a história de um professor aqui de São Paulo que reclamou, professor de física, nosso colega, que reclamou que estava perdendo os alunos. Lembra disso? Perdendo. Ao longo do ano, os alunos iam se desinteressando e fugiam da aula. E aí o senhor desenvolveu, junto com ele, um projeto de resgate. Eu queria que o senhor comentasse isso. Na realidade, existem alguns exemplos, esse é um dos que eu te contei, mas é uma coisa muito comum. Eu participei da criação de um curso à distância, foi o único curso semipresencial que a USP teve em ciências, depois eu acabei coordenando o curso, mas logo no início, que eu participei da
da comissão que estava organizando, fui convidado como astrônomo, e eu vi de um colega meu, que era físico, que me disse taxativamente: nós não queremos que você ensine física, que você ensine astronomia, mas que você use astronomia para ensinar física. Eu fiquei quieto, porque eu era um novato ali, mas a minha resposta é falar para ele, responder para ele: escuta, meu colega, astronomia não é método pedagógico, você tem que saber o que é astronomia. Então, o que é astronomia? Também já teve observação de físico. Não, mas por que a astronomia desperta tanto interesse nas pessoas, mais do que a física? Né? Simples, porque a astronomia mostra de onde vem a física, de onde vem a química, de onde vem a biologia. É questão, digamos assim, de você encarar isso como áreas de pesquisa que a gente cria. Por exemplo, a matemática é uma linguagem universal. Qualquer pessoa de qualquer época entende perfeitamente, ela carrega conceitos, ela é objetiva. Mas a cabeça da gente não consegue pensar a natureza como um todo, ela tem que compartimentar em pacotinhos. Né? Então, a astronomia, ela tem essa vantagem, ela mostra de onde vem o conhecimento. Então, um equívoco muito grande, por exemplo, ao ensinar a dinâmica dos movimentos, vamos pegar Torricelli, vamos pegar Galileu, etc. Tal, e depois Newton. Agora vamos aplicar na astronomia para ver como é que é o movimento. Não, é o contrário. Vamos pegar Galileu e perguntar para ele por quê, ou então ver por que ele foi estudar os movimentos. Era astronomia. Ele olhou para o céu para saber qual era o movimento. Né? A mesma coisa Newton. Então, a astronomia tem, digamos assim, essa linha de você mostrar para que serve aquilo que está estudando. Quer dizer, em outras palavras, é ensinar alguma coisa não para a criança ou adolescente entender, eu vou saber calcular um tiro de canhão, essas coisas. Não, não é isso, não. Você vai estudar um movimento. Né? Então, nesse aspecto aí, um dia, eu recebi um professor físico, ele era formado pela física da USP, que dava aula num colégio de periferia. E a discussão que ele queria fazer comigo era, o problema dele essencialmente era o seguinte: no começo do ano eu tenho uma turma grande, a classe está cheia, mas quando chega na metade do primeiro semestre, eu pelo menos tenho 1/3 de pessoa que já foi embora. No final do primeiro semestre, eu não tenho metade da sala, e eu queria resgatar esse pessoal. Então a gente começou a discutir como ele ensinava dentro do programa dele, que ele tinha que desenvolver na escola, como é que ele usaria esse ensino dentro da astronomia. Fizemos o projeto, ele desenvolveu um ano e pouco depois, ele voltou exclusivamente para me dizer e agradecer e tal, mas era um trabalho conjunto. Mas para me dizer, eu resgatei praticamente 90% de todos os alunos que tinham ido embora. Por quê? O que ele fez? Ele mostrou a natureza, ele ensinou a natureza, não ensinou matemática, não ensinou física. Ele mostrou como é que você interpreta uma coisa que você está vendo. Um laboratório, às vezes, simples, que uma escola pode ter. Mostra como é que funciona. Como é que a gente explica agora isso daí, né? Então, o adolescente, o aluno, ele tem que entender esse processo. É um processo, digamos, de você construir o conhecimento, mas olhando a natureza. Eu tive um colega nesse mesmo equipe que criou esse curso semipresencial, ele era químico, e ele tinha uma coisa muito interessante, ele falou assim: eu recebo os meus alunos e na primeira semana ninguém sabe onde é a sala de aula, ninguém entra na sala de aula. Eu saio pelo campo da luz, pelos jardins, pelo mato, para a gente olhar e falar: o que é isso aqui, o que é aquilo lá, por que é assim, por que é essa. Um outro de biologia fazia a mesma coisa. Aí volta para a sala de aula e fala: bom, a gente viu aqui, né? Como é que a gente interpreta aquilo? É outro enfoque. Muito diferente se receber um aluno numa sala de aula e falar: olha, o programa é esse, assim, 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 assim. Não, ele foi primeiro mostrar onde que estão os problemas todos que você tem que explicar. Feito isso, Thales,
já tem muita experiência nisso, pronto, a pessoa se convenceu, o aluno se convenceu e sabe qual é o caminho. Mais importante não é ele saber decor ou ele repetir o que ele leu, é ele saber que existe um problema e como ele vai procurar. Quando ele descobrir isso daí, como um filho, depois que você ensinou como proceder, larga da mão dele que ele vai fazer aquilo que você espera que ele faça. A mesma coisa com relação a estudante. Professor, a divulgação, claro, o conhecimento, através da divulgação, pode minimizar o aparecimento de mitos, de bobagens que as pessoas vão propagando, que as coisas vão sendo divulgadas e espalhadas pelo mundo. Ah, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, colocando a divulgação, agora dentro desse panorama, como, digamos, um complemento de transmissão do conhecimento, não no ambiente formal. Para pessoas em geral, pessoas que estão na internet. Isso é que eu acho interessante. O senhor sempre chama a atenção de que a divulgação é alguma coisa que caminha ao lado da formação, né, do ensino formal, vamos dizer assim. Então, a divulgação é um auxiliar ao ensino formal. É como eu entendo. Na realidade, nesses anos todos que eu passei em sala de aula, os meus professores de pedagogia foram os alunos. Eles que me ensinavam a dar aula, eles que me ensinavam a repensar, e nunca dei o mesmo curso para turmas diferentes do mesmo modo, montava as coisas, alternava todas as coisas. Foi lá que eu aprendi, né? Porque também não adianta nada você tentar transmitir conhecimento numa sala de aula em que você parte do princípio que os alunos são aquilo que você imagina. Olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Não. Depende. Agora você imagina o drama de um professor que, digamos, da rede pública, que tem escolas de periferia. Você anda 500 metros, você tem um ambiente completamente diferente. A pobreza aparece, a desestrutura familiar desaparece. O mesmo professor, para ensinar a mesma coisa, ele tem que saber aonde que ele está pisando para poder, digamos, ensinar, falar. A divulgação é exatamente a mesma coisa. Eu não vejo como você separa as coisas. Então, você pega, é um ensino formal, tem lá o fundamental 1, 2, o básico, o médio, graduação, pós-doc, etc. Para mim, são diferentes. Quando eu entro numa sala de aula que dava um curso de extensão, por exemplo, para professores, das primeiras coisas que eu falava, me apresentava e tal, das primeiras coisas que eu falava, nós somos professores em níveis diferentes, nós somos colegas, eu não sou aqui um professor que vocês estão aprendendo, nós estamos aqui para discutir em níveis diferentes. Eu não tenho competência para ir numa sala de aula, às vezes do Fundamental 2, para dar uma aula, vocês são muito mais competentes que eu. Mas eu tenho condições, digamos assim, de discutir um problema que vocês têm no nível superior ao da sala e, ao mesmo tempo, um pouco superior de vocês. Mas é uma troca, digamos, de informação, uma troca até mesmo de formação. Então, eu vejo as coisas dessa forma. Você tem que fazer um trabalho bastante respeitado, sempre levando em consideração o que você pretende dizer e nunca, em circunstância absolutamente nenhuma, o público que você tem. Você para numa sala de aula, você passa lá 40, 50 minutos. Você vai dar uma palestra, dependendo do curso, 1h30, com intervalo, enfim. Se você não fizer esse contato, não saber quem é a sala, qual é a formação, quem são as pessoas, etc. Então, você perdeu 45 minutos, você perdeu 1h30. Ah, mas meia dúzia de pessoas entenderam. Mas eu não entro numa sala de aula só para falar com meia dúzia de pessoas. O meu foco maior
é atender essa meia dúzia de pessoas que têm um nível, digamos, superior, que tem argumentação e questionamentos mais elevados, mas uma preocupação grande minha é questionar por que os outros não são iguais. Como é que eu faço para trazer essas pessoas? A experiência nossa de professor, às vezes quando a gente vai dar aula, e sobretudo já vi o assunto várias vezes, a gente começa a questionar o problema que a gente sabe que pode ser uma pergunta que está na cabeça do aluno. Aí você fala, mas o aluno não fez nenhuma pergunta, porque eu já não sei. Se eu ficasse sempre no mesmo ritmo, eu ia receber sempre as mesmas perguntas. Então, é uma evolução conjunta de professor com aluno. Por isso é que eu insisto sempre nisso. É preciso ser profissionalizado, não ter diploma, mas fazer aquilo que você está fazendo em qualquer nível de forma profissional. Você tem que saber o assunto para poder transmitir. É interessante. É interessante, porque o senhor tem sempre falado nisso, que ser professor de uma maneira formal, dentro dos currículos, e ser divulgador, nas duas situações, o conhecimento é essencial. Quer dizer, o divulgador científico tem que ter conhecimento da área que ele pretende divulgar, porque senão os riscos são grandes. E aqueles que recebem a informação podem ser enganados, iludidos, ludibriados por uma pessoa que não tem uma formação correta, apropriada. É exatamente isso. E quando a gente fala na internet, digamos, astronomia, esse fascínio da astronomia, tem até um caso interessante, um ex-diretor do Labilete, e depois ele foi para Portugal, depois de se aposentar, ele foi para Portugal, trabalhar no Ministério da Cultura, e falando sobre a divulgação e a experiência dele, ele disse, se eu for falar sobre reações termonucleares, por exemplo, eu não vou conseguir encher um terço, digamos assim, completar um terço das cadeiras do auditório. Mas se eu for falar da vida das estrelas, eu não vou ter lugar para ter tanta gente. Ou seja, como você aborda as coisas? Né? Isso é importante. Então, o que a gente vê hoje na internet, e a astronomia traz muito isso, por conta das várias notícias novas que existem, de coisas interessantíssimas que existem. Esse telescópio James Webb está mostrando para a gente como se fosse algo mais ou menos assim do tipo, olha, até agora a gente enxergou aqui, agora vamos abrir uma cortina para ver o que tem lá atrás. Nossa, a gente não sabia que existia isso, então todo o nosso conhecimento aqui tem que ser questionado. Isso é ciência, é assim que se vê a natureza. Né? Então, quando a gente olha a astronomia que tem esse chamativo, e você entra na internet, é um horror, porque o que você vê de gente mal intencionada, o que você vê de sites com seguidores, milhares e milhões de seguidores, não é possível. Não é possível a pessoa apresentar, falar as coisas de maneira tão, como se fossem notícias de jornais. Atenção, atenção, olha aqui, turma, não, acaba de ser descoberto, né? Você entendeu o que você está falando? Não. Quem que percebe isso? É o profissional. Aí quando a pessoa vai explicar ou é entrevistada e se apresenta, às vezes como especialista, como astrônomo, cientista, etc., e que pede um pouquinho mais de explicação e ela resolve explicar na física, aí, meu amigo, você vê coisas assim que é uma barbaridade. Eu vou citar um casinho, mas só para a gente ver o nível absurdo que chega a essas coisas. Há uma sonda Parker que ela faz observação do Sol, mas ela não fica ao lado do Sol, como no satélite. Ela vem longe, passa pelo Sol e vai embora outra vez, porque se ela ficar aqui, acaba com a sonda. Só que ela vai entrar na coroa, e a coroa está a 1,5 milhão de graus. Porém, ela é muito difusa. Então, ela tem um escudo que vai proteger um choque. Uma dessas pessoas, falando da sonda,
desvendando, etc. Então diz, ela tem um escudo que é feito de carbono, não sei o quê, não sei o quê. É uma linguagem mais ou menos assim, não estou inventando. Feito disso, carbono e mais não sei outra coisa, que aguenta milhões e milhões de graus. Meu Deus do céu, qual é o material que a gente tem na Terra que aguenta milhões e milhões de graus? Inclusive, ela já foi testada e aquecida e ela só mudou de aparência. Ah, meu Deus do céu, onde é que a gente vai encontrar um forno de milhões e milhões de graus? No fogão é que não é. E fala outras coisas, assim, de flare solar. Mas uma das mais interessantes é, se houvesse uma nave que suportasse calor, a gente poderia passar pelo Sol de ponta a ponta, porque ele é feito de plasma. Plasma não é sólido, nem líquido, nem gasoso. Claro. Bom, vamos lá. O núcleo do Sol tem cerca de 200.000 quilômetros. A Terra tem 13 mil de diâmetro, 200 mil quilômetros. A temperatura que ele falou da sonda, que aguentasse, é entre 10 milhões e 15 milhões de graus. O meio que ele falou que era de plasma tem densidade de 150 gramas por centímetro cúbico. A gente não tem nada disso na Terra. Como é que vai passar? E as pessoas acham interessante, e aí, quando você vai lá, você vê um monte de likezinho. Então, eu estou citando isso para ver o ponto máximo que pode chegar a desinformação e como isso prejudica. Um adolescente que vê isso e que vê que essa pessoa é muito famosa, pronto, o que ela escutou ali, para ela é a verdade. Se alguém contradizer, ixi, aí vem aquele mundaréu de gente reclamando e tal. É muito sério. É sério, realmente o senhor tem razão. Agora, curiosamente, hoje no Brasil se fala muito sobre censura à internet. Problemas políticos que aqui não vale a pena a gente discutir. Mas talvez a inteligência artificial pudesse censurar, alertar, não tirar o sujeito, não é deixar o sujeito não falar, não, fale. Mas a inteligência artificial podia ter um sisteminha, ele fala, olha, atenção, fake, bobagem, alguma coisa assim, para que o ouvinte, o leitor, o telespectador, fosse de alguma forma alertado. Talvez fosse uma coisa interessante que a IA pudesse fazer por nós, que não somos especialistas. Eu queria que o senhor comentasse isso, o nosso tempo está no fim, mas eu queria que o senhor comentasse isso, por favor. Não, você tem absoluta razão. Censurar pura e simplesmente, dizer não pode, não tem. A depender da IA que você pega, se você pegar uma IA chinesa, por exemplo, se você tentar descobrir o que tem na China, ela não vai te responder. Então, isso é uma censura. Né? Então, esse tipo de censura, eu acho que ela não é eficiente. Né? Tipo, a China tem uma censura fortíssima na internet. Ela não é eficiente. Pode ser para os dirigentes da China. Um meio muitíssimo mais inteligente, e a gente tem IA para isso, principalmente a próxima geração de computadores. Se você fizer um computador quântico, então, o negócio vai ser assim instantâneo. Se tudo que fosse posto na internet, antes, o Facebook faz isso, por exemplo, as outras também fazem a mesma coisa, conforme o conteúdo tira, passasse por uma IA, que ela fizesse um resumo rápido, publicasse, ao mesmo tempo ela alertasse, como se tem em produtos, em rótulos de produtos. Cuidado, isso daqui tem isso. Pronto, as pessoas vão saber. Você não precisa censurar, põe um quadrinho lá com X, censurar. Não mostra, porque, além disso ser aberto, a pessoa passa a identificar quem é a pessoa que anda circulando o fake. Mesmo em nome de ciência, em nome de saúde, em nome de ecologia, tal. É muito mais fácil você fazer isso. Mas aí a gente passa por aquele outro problema maior. As responsáveis, as grandes empresas, as big techs, querem isso? Talvez não queiram, né? Os governos querem isso? Alguns sim, outros não. Porque da mesma forma como você pega uma fake, digamos, em ciência, você também pode pegar uma fake
numa informação. Olha, isso daqui é mentira, não existe isso, um atacando o outro. Olha, a pessoa falou isso aqui, mas não é verdade. O outro respondeu, mas também não é verdade. São dois doidos aí que estão se discutindo e falando mentira. Ou interessados em algumas coisas, né? Sim, claro. Então, há recurso, que é aquilo que você mesmo já disse logo no início. A internet tem dois lados. Depende do uso. Ela é ótima para você difundir conhecimento, informações, etc., mas ela é eficientíssima para você descobrir, difundir mentiras, coisas falsas, negacionismo. Negacionismo, quando pega a ciência, tudo bem. A pessoa usa celular, usa GPS, mas nega a gravidade, nega Einstein, nega a relatividade, nega tudo, mas ela usa. Né? Quando ela fica doente, o que acontece? Ela corre no hospital, mas ela é contra o uso de energia nuclear. Também. Então, enquanto for isso, tudo bem, mas quando você difunde ou deixa, digamos, expandir o negacionismo numa época de pandemia, meu Deus do céu, aí você está matando gente. E gente que não é gente que não teve informação e acaba acreditando e acha que não tem que tomar remédio, ou que o remédio vacina. Vacina. Então, é um caso muito complicado. Muito bom, professor. Eu queria agradecer muito a sua gentil colaboração com a FDTE, agradecer a sua fala, mostrar claramente como é que o senhor enxerga o problema da divulgação, e espero que a gente possa, numa outra ocasião, voltar a falar sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Thales. Como eu disse, é sempre um prazer conversar com você, um grande amigo, mas de discutir um assunto que extravasa campo de conhecimento, ciências exatas humanas, é conhecimento e cultura geral da humanidade. Então, é um assunto importante, e eu acho que trabalhos como esse que você está fazendo é uma coisa pequena, dentro de um público muito grande, tem, digamos assim, uma penetração limitada, mas é fundamental. Aquela história de milho em milho, né, a galinha enche o papo, você está fazendo um trabalho interessantíssimo e é muito importante. Né? Quanto mais se difundir esse seu trabalho, melhor ainda a sociedade que ganha com isso. Muito obrigado. Thales. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Até a próxima.